pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao programa do Dr. Walter Trebtes, ponto zero. Para quem não conhece, Walter é professor de Direito, um agente transformador da sociedade, que toda semana compartilha com a gente todos esses conhecimentos. Tudo bem, Walter, meu querido, como vai você? Tudo ótimo, e você? Tudo bem Ah, também? melhor agora com você aqui. Toda sexta é uma honra estar contigo aqui, fazendo esse programa maravilhoso que eu aprendo muito. E hoje o Vamos tema, né, lá. Walter, foi muito pedido pelos nossos internautas aí. O Walter está com um fã-clube muito grande aí, então eu pedi para que ele atendesse o tema do fã-clube dele aí, metaverso. Eles querem saber o seu conceito, a sua pesquisa sobre metaverso, Walter. Então, é importante as pessoas começarem a aprender logo o que é esse metaverso, porque o metaverso, ele materializa, ele desdobra o que já vem sendo feito com as pessoas, com o celular e com o mundo da informática. Uhum. Na verdade, o metaverso, ele cria um mundo paralelo, uma dimensão por meio de avatares, que vai representar cada um de nós, e nesse mundo você poderá interagir, né? Então você vai tendo o seu avatar, você vai poder interagir com outras pessoas que terão seus avatares também. É a materialização fática no ambiente de cada um de nós, semelhante àquele jogo The Sims, né? Onde você Uhum. cria, né, o seu avatar ali, mas aquilo está tudo dentro do ambiente de um jogo. Né? O metaverso, ele pretende te colocar nesse ambiente, né? Então você vai entrar nesse ambiente, você vai participar desse ambiente como você mesmo, né? Dentro do seu próprio ambiente. Isso tem tecnologia, isso tem coisas interessantes, mas assim, a grosso modo, na visão atual, que é muito nisso eu faço um libelo de responsabilidade. Eu não Sim. vejo a menor utilidade nisso, eu não vejo a menor graça nisso, mas a minha cabeça para isso, eu reconheço que pode ser aquela que no início do século XX disse que uma locomotiva que andasse a mais de 40 quilômetros por hora ia deixar todo mundo louco em cima dela, né? Todo mundo que estivesse no trem ia enlouquecer se o trem andasse a mais de 40 quilômetros por hora. Outra coisa que se falou no começo do século, que você caindo em queda livre, você nunca chegaria vivo no chão. Né? Antes de chegar no chão, a sua alma sairia do seu corpo e nunca você chegaria vivo no chão. E a gente sabe que tudo isso se tornou falho e até ridículo, visto do avanço que a tecnologia trouxe. Então, hoje, eu sou aquele homem que um dia falou que alguém subindo numa locomotiva ficaria louco andando a 40 quilômetros em relação ao metaverso. Na minha opinião pessoal, é algo que não faz muito sentido na questão de trazer um benefício para nós, um benefício Sim. de verdade. Né? Isso não faz muito sentido. Talvez uma diversão, para alguns será uma diversão, tem a área de negócios que pode usar isso em reuniões virtuais. Entretanto, o metaverso, ele traz a ideia da despersonificação da pessoa, né? Porque você Uhum. cria um avatar, você já não é mais você ali. Você não imprime mais aquilo que você tem de melhor, que é a sua capacidade, a sua personalidade, o seu carisma. Quer dizer, então, assim, que graça vai ter no mundo, por exemplo, dos negócios, no mundo corporativo, né? Eu participar de uma reunião que tem um boneco lá, que sou eu, mas que não imprime nenhum tipo de sentido importante sob o ponto de vista da construção profissional, a construção de uma imagem ou de uma Uhum. personalidade que possa se desenvolver. E isso, na verdade, cria um certo mecanismo de representação existencial que, ao meu ver, né, ainda dentro desse aspecto que eu assumo, né, de um homem que ainda não é exatamente do século 22, 21, 22, né, eu sou do século 20, onde as coisas ainda, né, respeitam uma série, né, de processos pessoais, processos mecânicos, presenças, né, participações humanas de verdade.
Então, eu não sou desse mundo, né, mas eu reconheço que isso pode sim tomar conta e se não tomar cuidado, vai tomar conta e vai tomar conta como já essa tecnologia do celular e do computador veio trazer algumas coisas também que acabam sendo negativas para o ser humano, enquanto ele não utiliza isso, na verdade, com a sua real finalidade. O metaverso ele pode se transformar numa ferramenta de macaco mesmo, onde as pessoas, sem preparo, sem capacidades, ou sem inspirações e aspirações, vão usar isso e vão ser usadas através disso, porque mais para frente nós vamos ver que essa ferramenta ela tem desdobramentos que mexem com, inclusive, com a nossa individualidade, com a nossa privacidade. Mas, em suma, é uma ferramenta onde cria um mundo virtual, onde as pessoas vão poder interagir por via de um bonequinho, que será você, você será uma bonequinha, eu serei um bonequinho, e nesta pseudo-brincadeira se pretende criar esse mundo que, se não for para diversão ou para negócios, não tem sentido nenhum outro qualquer. Né? Você conversar com pessoas por intermédio de boneco é o fim, né, do que a gente pode chamar de humanidade, até porque nós já sofremos isso, que muitas empresas ligam para nós com máquinas, né? Máquinas falando com a gente. Ou a gente liga na empresa e você fala com máquinas, você não fala com gente. Isso é extremamente desagradável. Dá uma raiva, né? Isso é extremamente desagradável e improdutivo, inclusive. Mas as empresas investem nisso, e acreditam nisso e acham que isso é a solução, é a resposta que eles querem. Walter, quem está desenvolvendo essa tecnologia? Bem, antes de falar do que se faz isso hoje, o metaverso não é uma novidade, né? Não é uma novidade. Em 1992, até eu vou pegar aqui a minha pesquisa, foi publicado um livro chamado Snow Crash, de Neil Stephenson, em 1992, que contava uma história exatamente do mundo metaverso, inclusive usando essa nomenclatura de metaverso. Então, nessa história de ficção, era exatamente isso, né, que retratava a história. Depois, uma empresa, 18 anos depois, uma empresa, a Second Life, criou, né, não a empresa não é Second Life. Second Life é o mundo que ela criou. Essa empresa chama-se Linden Lab. Ela criou o tal do Second Life, né, que é exatamente um mundo do metaverso vivido, mas que não prosperou. A princípio, as pessoas não tiveram muito interesse, e aí se criou até um meio, né, um gueto, né, um grupo muito fechado que participa disso, mas isso não prosperou como grande interesse das pessoas. Mas hoje, quem está encabeçando essa ideia, utilizando inclusive a nomenclatura, é o Mark Zuckerberg do Facebook, né? Ele quer criar esse mundo, né? Transformou o conglomerado de empresas que pertenciam ou pertencem à marca Facebook no nome Meta, né? Em alusão a esse metaverso, e ele quer trazer isso, né? Como uma nova tecnologia, algo que como um braço, né? Do que ele já faz no Facebook. Então, é o Zuckerberg, né, por intermédio de tudo que ele já construiu com o Facebook, ele quer criar esse mundo aí, acredita e está divulgando isso. Entendi. Quais as implicações no uso dessa tecnologia, Walter? A submissão ao controle e a vulnerabilidade da privacidade, a invasão da intimidade e a banalização do ser humano enquanto indivíduo de identidade própria. Por quê? Porque o metaverso, para ser factível... Oi? Voltamos? Deu uma caidinha no sinal. Eu estou aqui. Então, como eu estava dizendo, a submissão à vulnerabilidade da privacidade, da invasão da intimidade, a banalização do ser humano enquanto indivíduo
de identidade própria. Por quê? Porque para você participar desse sistema, você precisaria criar um mundo virtual dentro do seu ambiente. E esse ambiente passaria a ser absolutamente controlado pela empresa Meta, lá do Zuckerberg, porque ela só funciona, o metaverso só funciona se você distribuir centenas de sensores no seu ambiente doméstico, onde você mora. A partir disso, ele vai criar esse mundo virtual seu, você vai ser o avatar dentro desse ambiente, e a partir daí que você vai interagir nesse mundo virtual. E por conta disso, nada mais próprio para o Zuckerberg, que já detém a nossa vida na mão deles enquanto, né, o que nós colocamos dentro do Facebook, ele sequestrou literalmente isso das pessoas. O metaverso vai entrar na sua casa, vai te vigiar, vai saber exatamente o que você tem, o que você é, o que você faz o tempo todo, né? Então, dentro desse conceito, é o que tem de muito negativo, no sentido de se aceitar essa tecnologia, utilizar essa tecnologia. Claro que esse metaverso, esse mundo virtual, pode sim ser, aí é minha opinião, né, criado em ambientes específicos, não dentro da sua casa, mas dentro de ambientes específicos. Você vai em algum lugar, uma sala, alguma coisa assim, que é preparada para isso, e você interagir nesse mundo virtual a partir daquele ambiente, mas a ideia é colocar isso dentro da casa de cada um, né, de todos nós. E aí existe uma coisa que podem falar, mas se eu não permitir isso, ok, você pode não permitir, mas se você se tornar escravo disso, você vai ser obrigado a fazer isso, que é o mais importante. Porque todo mundo fala, eu não faço, eu não quero, eu não aconteço, até que venha a obrigatoriedade via uma coação. Daí a gente vê o mosquito de aço, o que ele fez, o que ele faz, o que ele obriga as pessoas, e mesmo que as pessoas não queiram, muitas pessoas são obrigadas a se submeter. E tecnologia é a mesma coisa. Hoje, você andar sem celular é impraticável, né? Não que você não vai estar no meio social, você não vai estar atualizado. Não, simplesmente você não vai interagir, vai ter uma dificuldade enorme, né, de comunicação, de acesso, de se informar, de estar, né, em comunicação com as pessoas. Então, uma parcela muito, muito pequena realmente pode se dar o luxo de não usar o celular. Os demais todos estão entregues a essa tecnologia como semi-escravos ou até como escravos, dependendo do nível que a pessoa utiliza e lida com isso. Se falar nos aparelhos de alta tecnologia, são verdadeiros escravos, porque, por exemplo, como no Brasil, existe uma marca que o sujeito paga mais no telefone, no aparelho, do que num carro, por exemplo, um carro usado, ou num veículo, ou numa coisa muito mais útil e importante do que um pedaço de silício na mão piscando aí para cima e para baixo. Então, isso já chega nas raias da escravidão, as pessoas já se escravizam por causa disso, principalmente em países como o Brasil. Se eu falar da origem dessa marca que eu falo lá, que é os Estados Unidos, lá não é tanto, não, lá faz parte da sociedade deles, eles trocam esse negócio como se trocasse praticamente uma roupa velha, mas em países como o Brasil, que dependem muito ainda de algo que vem de fora, você cria muita escravidão. E esse metaverso acompanha esse mesmo raciocínio. Ele pode se tornar uma tecnologia obrigatória. De repente, se você não tem o sistema, se você não participa do sistema, você não faz e acontece. Claro que, aí é a minha opinião também, isso não tem nenhum respaldo aí, é só a minha opinião. Eu entendo que isso não, mesmo que aconteça, talvez não aconteça na nossa geração, talvez nem dos nossos filhos ainda, seja algo que, com esse avanço todo, venha um pouco mais para frente. E eu posso estar enganado também, de repente, pode ser muito rápido, pode vir aí, mas, a princípio, tem que ser bem pensado e bem avaliado, porque a ideia não é uma ideia que abraça o que a gente chama de ser humano. Ela abraça interesses, produtos, serviços e manipulação. Manipulação, o uso, né, abusivo até, né, do que o ser humano tem, que é a sua intimidade, a sua forma de pensar e sua forma de agir.
Então o metaverso ele não tem nada para contribuir com o ser humano? Não, eu posso chegar, dentro da minha opinião, sim, eu concordo com isso, dentro da minha opinião, sim. Só que a minha opinião é a minha opinião. Se você olhar de uma forma mais ampla, abrir um pouco a visão, não só ver pelo lado do que a gente aceita como tecnologia ou não, ele pode contribuir se ele se tornar realmente uma ferramenta, ele tiver ética no seu uso. Por que não, né, o mundo corporativo, né, até as instituições de ensino não podem usar isso como ferramenta. Entretanto, existe um fator ético que não percorre ainda as relações humanas. Quem tem o poder do dinheiro, o poder de dominação, ainda quer dominar. Então, enquanto existir esse tipo de raciocínio, né, e por aí vai, ou então nós continuarmos com essa sociedade como nós vivemos, né, onde existe a tripartição de poderes. Por que eu falo isso? Porque hoje, né, vale levar a crítica até o que acontece nos poderes de Estado, principalmente no judiciário. Graças a coisas que precedem esse metaverso, são feitas imposições ao cidadão lá dentro, e se você não cumpre, simplesmente você perde o pouco que você recebe por um processo, por exemplo. Essa crítica eu faço até como advogado. Então, se já está nesse pé, e se você não fizer, não tem jeito, eles extinguem, né? É um sistema eletrônico que aperta um botão, acaba com o direito do seu cliente, acaba com o seu próprio direito como profissional. Isso a gente está vendo assim ainda em escala muito pequena, mas já está acontecendo. Agora imagina dentro de um universo desse, onde você pode obrigar as pessoas a coisas sem precedentes, né? E de repente um poder de Estado entra no seu escritório, na sua casa, na sua empresa, por via virtual, faz uma devassa ou domina um ambiente que não lhe pertence dominar, e aí como é que você vai trabalhar isso? Então fica a pergunta até onde a ética de tudo isso vai. Claro que dentro de alguns países, e aí eu começo pelo Brasil, existe uma questões constitucionais que falam sobre o princípio da intimidade, o princípio que a casa é o asilo inviolável e tudo mais, são princípios legais, mas o dinheiro acaba com tudo, né? Um princípio legal ele pode ser derrubado por um lobby dentro do Congresso a toque de caixa da noite para o dia, né? Então isso ainda que nós tenhamos proteção legal na sociedade, a gente sabe que o dinheiro pode acabar com isso e esse Zuckerberg ele tem um potencial nesse sentido gigantesco para impor certas coisas. Então as pessoas precisam ser bem críticas e analisar com muito cuidado que isso não é uma brincadeira tipo The Sims, não, é uma coisa muito séria, pode ter desdobramentos que, a meu ver, por enquanto não são muito positivos, não. Como podemos colocar isso em prática? Qual o nível de confiabilidade desse novo sistema, pelas suas pesquisas? Então, a prática disso, como eu já dei uma explicadinha, o Facebook pretende instalar sensores na sua casa. Sensores, câmeras de identificação, né? Que isso é uma tecnologia que está sendo feita, né? Criando hologramas e tudo mais. Isso é a parte técnica da coisa, né? Agora, o nível de confiabilidade, isso precisa ser bastante analisado, porque quem pretende implantar esse sistema não tem a menor confiabilidade. O Facebook ele é conhecido por falta de responsabilidade, né, com dados que ele guarda dentro do sistema dele. Então, por volta disso, né, dentro disso, da onde já vem o sistema, você pode começar a pensar de que tudo que se referia a você não será utilizado de uma forma ética. Então, a origem disso já quebra total confiabilidade nisso. Quem gosta de brincar com tecnologia, ótimo, mas quem é sério e tem seriedade, espera seriedade, pode ter certeza que da onde vem isso, né, quer dizer, já vem deturpado. Quer dizer, então, quem aceitar isso já vai estar sabendo que de alguma forma vai ser enganado, vai se surpreender ou vai ter que entregar aquilo, né, que não pertence,
né, a quem vai tirar que é a sua intimidade, que é a sua privacidade, enfim, mecanismos que vão manipular o ser humano ainda mais do que ele já é feito hoje. Nossa, é uma coisa muito perigosa, né, Walter? Pelo que eu também vi, realmente, inclusive, afasta o ser humano da consciência e do contato, que é uma coisa muito humana, né? Que nós precisamos desse contato. Ô, Walter, de que forma esse sistema pode ser potencialmente prejudicial? Então, as manipulações algorítmicas, né? A segmentação de conteúdo do próprio portal, né? Da onde ele vem, né? E outros níveis de configuração, né? Desse sistema que a gente não faz nem ideia das consequências. Porque, por exemplo, nós estamos falando da ferramenta e dos desdobramentos, né, dela. O que acontece hoje no mundo virtual que é extremamente prejudicial, né, que as pessoas usam e abusam, né? Vulgaridade, pornografia, Sim. conteúdos totalmente inapropriados, né? Publicação de coisas que, inclusive, chegaram ao ponto de criar a Deep Web, né, para guardar Sim. conteúdos de tudo que é tipo, e por aí vai. O metaverso pode ser, de repente, levado a um ambiente desses. De repente, pode ser levado, pode se criar um mundo virtual totalmente avesso. E qual que é as consequências que podem gerar isso? Qual que são as consequências psíquicas de você criar avatares dentro de um universo paralelo e ter que lidar com eles? O que isso pode impactar? Até onde isso vai ter uma proteção, principalmente dos jovens, das crianças, dos adolescentes, contra algum tipo de ataque psíquico que isso possa levar? Hoje nós já temos um certo nível de ataque psíquico com os games violentos, né, com os filmes e séries de conteúdo onde o execrável, o assassinato, o crime, né, toma forma de heroísmo, né, de valor. Verdade. Eu falo com pessoas da minha idade que falam desses Breaking Bad e de Walking Dead e outros Dead por aí, né, como se fosse assim algo, né, nossa, você assistiu? Eu falei, não assisti. Tem lá aquele outro filme lá dos bandidos lá do banco, lá, o Fábrica de Papel, não sei o que lá de papel, né? E os jovens assistem isso, curtem, acham bacana, comentam, mas o referencial é extremamente negativo. E isso a gente está falando de um conteúdo de relação psíquica, né, intelectual recente. Agora, imagina o que não pode se criar no metaverso. Imagina que tipo de ambiente não pode se colocar dentro desse universo. Né? Então, há de se pensar, né, o que se quer com isso, né? Vindo de quem está vindo, a gente pode esperar o pior. Eu também penso como você, né? Porque Verdade. é para desplugar o ser humano totalmente da sua própria consciência, para ele ficar num mundo totalmente ilusório e fantasioso. Porque num avatar desse, Walter, você pode concordar comigo, a pessoa vira o que ela quer, né? Sim. O que ela quer e o que ela quer, mas não o que ela é, entendeu? Então, assim, é um mundo fantasioso, né? Sai totalmente fora da realidade. A gente que estudou psicanálise sabe bem isso, né? Walter, existe nesse sistema uma versão voltada para negócios? Então, uma das ideias é fazer com que esse sistema seja aplicado no mundo corporativo. Então, o que acontece? As pessoas vão ficar em casa trabalhando, só que trabalhando com avatar. Agora, até que nível você consegue se manter num ambiente de trabalho totalmente virtual, onde não é você? Você está representando alguma coisa, você está interagindo, mas você está representando dentro de um sistema virtual, porque até então, o que se apresenta tecnicamente para você viver isso é um óculos que você gruda no rosto e que você entra lá dentro naquele mundo, aquele mundo te consome lá para dentro, e aí que você interage com o sistema. Então, você vai colocar pessoas que vão estar trabalhando no mundo corporativo com esse tipo de equipamento,
nesse tipo de ambiente, numa relação bem duvidosa quanto à salubridade psíquica, motora, né? E social também, porque muitas pessoas, aí eu vou trazer um panorama interessante, que eu noto como advogado trabalhista, como professor e como professor de relações trabalhistas e sindicais para a gestão de RH. O que é RH? Recursos humanos das empresas, gestão de pessoas, né? E dentro desse universo que eu já trabalhei e trabalho ainda, eu constatei uma coisa bastante triste, que eu falo para alguns profissionais, mas não estão me dando muito ouvidos ou não me consideram em relação a isso. Eu falo para as pessoas, não trabalhe home office, ou trabalhe o mínimo possível. Por quê? Porque no home office você não constrói seu ambiente profissional. Você não faz parte do grupo, você não constrói a empresa, você não faz parte, você não é visto e não vê. Você está fechado num mundo, atrás de uma tela, produzindo resultados, sim. A empresa está ganhando dinheiro com você? Sim, porque senão ela não te manteria nesse sistema. Só que você não interage psiquicamente, você não amadurece o seu lado profissional na relação de trabalho que é tão necessária. A construção de uma equipe, de uma empresa, é o grupo coeso, reunido, trabalhando. Você não empurra, né, algo para frente com as pessoas, cada um num lugar. Todos têm que se juntar no mesmo propósito, na mesma força, para você erguer alguma coisa. Você, em home office, você não passa de uma ferramenta da empresa, que ela te usa enquanto interessar. E você, como profissional, você só está sendo remunerado. Mas aquela construção profissional que vai te servir daqui 5, 10 anos, 20 anos, não está sendo criada. Você não está fazendo parte de uma força corporativa em que você tem direito de fazer parte. Mas as pessoas não estão ligando, estão achando que está muito bom trabalhar de chinelo e shortinho, né, só com a parte de cima aparecendo o dia todo, e o gato lá andando em volta, e o cachorro, e não sei o quê. Estão achando muito confortável trabalhar desse jeito, mas eu lamento porque num futuro próximo esse negócio excessivo, não que o home office não possa acontecer, você pode eventualmente até 1, 2 dias por semana, né, fazer um período em home office, não tem problema, absolutamente, é uma ferramenta. Mas tem gente que está usando isso convenientemente. O que a gente escuta dos empresários é que sai muito mais barato, porque o sujeito não usa o banheiro, não toma café, não isso, não aquilo. Ou seja, não gera despesas para a empresa, né? Não usa nem a eletricidade da empresa e pai, por aí vai. Né? Então, é aquele olhar mesquinho, né, de quem só pensa no capital, absolutamente só no capital. Tem que pensar no capital, sim, porque a empresa trabalha para isso, mas existem coisas com desdobramentos e resultados. Né? E o profissional, futuramente, pode colher algo bastante desagradável na sua falta de desenvolvimento e participação, vivendo tão intensamente essa questão de home office. E vou dizer uma coisa também, num passado aí muito recente, hoje não, mas num passado bem recente, geralmente o funcionário que ia para home office, quando voltava, era demitido. Eu tive vários clientes no meu escritório que tiveram essa trajetória. Ficaram em casa, tinham que ficar em home office e tal, o dia que retornaram para a empresa foram demitidos. Não estou aqui trazendo nenhuma tragédia para ninguém, nem trazendo medo, não é para as pessoas pensarem assim, é só para refletir naquilo que realmente pertence a cada um. E a relação humana, a presença humana, a troca de experiências humanas, ainda é o que interessa para o ser humano. E o sistema tem que servir o ser humano. O ser humano está servindo o sistema e isso é muito complicado. Verdade, você tem toda a razão. Ô, Walter, existe nesse tema uma versão voltada para negócio, foi o que você falou agora, mas será que o mundo real está preparado para abraçar, em definir o mundo virtual proposto pelo metaverso? De jeito nenhum. Não está.
nem um pouquinho preparado. E eu pego carona nessa pergunta aí, para chamar a atenção das pessoas que, por incrível que pareça, os especialistas no mundo de mídia virtual e tudo mais, e de comunicação virtual, fizeram um levantamento e acharam bastante interessante as consequências que esse mosquito de aço criou. A gente não pode falar nem dele, nem do fenômeno, né, que é o PAN, não sei o quê, né, mas eles começaram a explorar isso e achar interessante, e o metaverso veio justamente de um raciocínio de como as pessoas se comportaram nesse período, o que leva a gente a crer que esse mosquito de aço tem participação no sentido de fazer um teste de comportamento com as pessoas para ver até onde elas vão aceitar esse mundo virtual, esse mundo artificial, esse mundo trancado do fica em casa e tudo mais. E o Zuckerberg lá viu tudo nisso uma oportunidade, porque antes mesmo de ele estar traçando as linhas desse metaverso, ele fez todo um estudo para ver o comportamento que as pessoas têm trancadas dentro de casa atrás de um computador. E esse mosquito de aço foi bem usado justamente para isso, entre outras coisas. Mas uma das coisas foi para ver como o ser humano reage e está reagindo. E a partir destas constatações, eles estão desenvolvendo os interesses desse mundo virtual. Então, vê que o ser humano, mais uma vez, é uma lata de lixo do sistema, onde ele é usado e abusado e experimentado como cobaia para depois criar um produto ou um sistema baseado em algo que obrigaram ele a fazer, né, que fizeram ele passar, sofrer, né, muitas pessoas se foram embora, muitas pessoas sofreram para eles testarem, para eles verem se dá certo ou não, ou como é que vai funcionar esse sistema. E eles têm a cara de pau de divulgar isso. Isso está em sites de tecnologia e de mídia. Eles falam isso abertamente, como se isso fosse assim, nossa, nós somos tão eficientes, inteligentes, olha, nós estamos... E isso é o maior descalabro, isso é uma cara de pau absurdo, sem precedentes. Né? Isso é o fim absurdo, né? Da moral e da ética em relação ao tratamento do ser humano. Então, é tudo isso que está vindo junto aí com essa brincadeira de mau gosto, que não é nada de brincadeira, né? Vão querer ganhar muito com isso, mas as pessoas precisam entender, né? Que, mais uma vez, colocaram todo mundo numa posição para testar, para ver quanto o macaco come a banana. Né? Vamos deixar o macaco preso na gaiola e vamos ver como é que ele reage. Então, isso é outro elemento muito, muito, assim, imoral e triste de ver como é que eles estão tratando esse assunto e como é que eles veem as pessoas. Ô, Walter, o que é por detrás do metaverso? O que devemos saber até mesmo para nos proteger? É abrir os olhos e, fundamentalmente, dar importância para o que é mais importante no mundo, o ser humano. Dê importância para você mesmo, dê importância para o seu semelhante, e nisso, dê importância para você se conhecer, que você vai conhecer o seu semelhante, e vá atrás disso, vá buscar isso. Não pense que uma tela de vidro, uma tecnologia, vai te bastar ou vai te colocar. Isso pode te entreter, pode te alienar, mas o que faz você realmente estar vivo e participar inclusive de ascensão consciencial, de construção de consciência, não é tecnologia, não é esses recursos, não é um óculosinho de 3D, 4D, ou seja lá que D que tem, e sim a sua relação com a vida, com o seu semelhante, a sua interação, e é isso que a gente tem que defender agora, porque até isso estão tirando da gente, a possibilidade de nós interagirmos, de nós vivermos em grupos, nós trocarmos as nossas próprias experiências, que é onde a gente mais aprende. Até isso eles estão tentando tirar da gente, artificializar isso e transformar cada um num boneco, ou num robô, ou num abestalhado, que não é para isso que o ser humano veio aqui.
isso pode ser tudo muito bonito numa ideia paralela ou numa questão, né, que se subtrai o ser humano disso. Mas o ser humano não foi criado e não vive para isso e não foi feito para isso. Foi feito para algo muito mais importante, muito maior. Só que depende dele mais uma vez se submeter a tudo isso, né? Então nós vamos ter aí mais 100, 200 anos de uma escravidão para depois acordar, né? Falar, poxa, tá vendo? Olha o que fizeram com a gente, né? Porque hoje nós estamos falando do que fizeram no começo do século XX, né? Quando começou toda essa tecnologia e ninguém quis prestar atenção, todo mundo batia palminha, achava bonitinho e tudo mais. Hoje nós estamos nos perguntando o que a gente fez, né? Ou deixou de fazer. E a mesma coisa com o resto, né? Até um para frente aí corre o risco de a gente também depois lá os nossos futuros descendentes ficarem perguntando, né? Onde nós erramos? Ah, porque fizeram isso, fizeram aquilo. É começar agora a levar isso a sério, analisar. Se for uma ferramenta, que seja usada de forma responsável e não ali como uma bobagem. E é o que a gente está vendo, né? Cada vez mais isso está entrando na realidade das pessoas, sem elas perceberem de fato o que é tudo isso. Mas estamos aqui para abrir os olhos do pessoal. Espero que o pessoal entenda, compreenda. Não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário. Admito, sim, que eu sou de um mundo que é um pouco diferente do que está sendo agora, por isso existe aí né, não uma limitação, mas uma tentativa, assim, sincera da minha parte de conseguir aceitar, de conseguir participar de tudo isso, né, de tal forma que eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, mas eu acho que os antigos conseguem criar um senso crítico de responsabilidade para abrir os olhos, para que os mais jovens e os menos cuidadosos não sejam tão ingênuos de aceitar tudo isso como se fosse, né, uma coisa que um dia pode se transformar, né, numa verdadeira prisão, numa verdadeira imposição totalmente fora do que é, né, o futuro do ser humano nesse planeta. É isso. Bom, esse é o nosso grande Walter Trebitz aí, que está aí com vários vídeos também aí no Cron TV, na TV Galáctica, estão reprisando os vídeos de tanto conhecimento que ele traz para a sua upgrade evolutivo. Bom, só tenho que agradecer a você, Walter, por toda sexta-feira estar aqui, estar no Cron TV, que você é coordenador também lá. E se você quiser deixar sua mensagem final, fique à vontade. Gratidão a você, Ângela. Gratidão ao pessoal da TV Galáctica, ao pessoal da produção, que permite que a gente grave esse programa. Gratidão a quem esteve aqui com a gente hoje ao vivo. Gratidão a quem ainda vai nos assistir. E deixo aqui meu fraterno abraço a todos. E até sexta-feira que vem, nós vamos ter um outro tema aqui para passar para vocês. Espero que vocês aproveitem, né, para refletir sobre tudo isso que nós dissemos hoje. Não é a verdade absoluta, é só uma forma de olhar, né, um olhar crítico em algo que é importante, mas também não entendam que a tecnologia tem que ser banida, destruída ou retirada, não. Ela tem que ser enxergada com sabedoria e responsabilidade, porque ela deve nos servir, não nós servirmos a ela. E lembrem, nós estamos servindo muito hoje a interesses relacionados a isso. Isso não pode acontecer. Então, gratidão a todos e até semana que vem. Até o próximo ponto zero, pessoal. Gratidão, Walter. Gratidão a todos que nos assistiram. Um grande abraço. Um beijo aí, Walter. Até. Gratidão.